um vídeo desse canal maravilhoso. E hoje é dia de conversar sobre 10 aprendizados que eu recebi e aprendi no ano passado, que foi um ano tão difícil pra mim. E eu quero te passar esse conhecimento pra que você não precise sofrer como eu sofri pra aprender também. Mas antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal maravilhoso, de comprar o meu livro, Primeiro Eu Precisei Morrer. Esse livro que é um grande best-seller, ele tem alcançado mulheres por todo o Brasil e mundo. Já são quase 3.000 mulheres alcançadas. E eu tenho certeza que você vai ser a próxima, porque o conteúdo que tem nesse livro é tão valioso, é tão cheio de transformação, que é impossível você ler por ele, passar por ele sem ser minimamente alcançada e transformada. Isso porque o livro não é sobre mim, é sobre o Evangelho de Jesus e aquilo que o Senhor, e somente o Senhor, pode fazer nas nossas vidas. Eu tenho colecionado testemunhos de mulheres que leram esse livro e que realmente foram impactadas, e eu não tenho dúvidas de que você será a próxima. Nele eu dou chaves importantíssimas para que a sua mentalidade seja transformada através da verdade bíblica, e eu conto com, a partir do meu testemunho, aquilo que Deus fez em mim. Porque eu era uma pessoa completamente diferente de quem eu sou hoje. Eu era insegura, carente, cheia de problemas de autoestima. Eu era uma militante feminista, eu era a favor do aborto, eu não entendia o casamento, eu não entendia sobre sexualidade, eu vivia uma imoralidade sexual e inúmeras outras coisas que eu abordo profundamente nesse livro, e eu conto aquilo que Jesus fez na minha vida depois que ele se achegou até mim. É uma história muito impactante, eu falo isso com propriedade, porque eu sei o que ela tem feito na vida das mulheres, e eu não tenho dúvidas de que você vai ser impactada após ler. Então corre, clica aqui, é o primeiro link aqui embaixo, e é um valor muito baixo, perto de tudo que ele vai te entregar. É R$29,90, você pode até parcelar se você achar que isso faz sentido pra você, e vale muito mais. Ele poderia custar R$5.000 e mesmo assim ainda ser barato, de tanto que ele tem pra te oferecer. Então corre garantir o seu, e eu tenho certeza que você vai ter uma história linda pra me contar depois, pra glorificar o nome de Jesus. Compra livros com o meu link. Se você quiser me ajudar de outra forma, você pode comprar livros na Amazon usando os links que estão aqui no primeiro comentário fixado. Você me ajuda muito ao final do mês, me dando uma mínima comissão daquilo que você comprar aí pra você. Quem mais? Me segue no Instagram, que por lá tem muita coisa boa também. No Instagram eu trago conteúdos diários, compartilho com vocês a minha rotina e muito mais que eu tenho feito nesse novo tempo, né? Eu sempre compartilho coisas por lá e a gente tá bem pertinho, e eu tenho certeza que você vai gostar de me acompanhar por lá também. Como eu já compartilhei algumas vezes aqui com vocês, 2022 não foi um ano fácil pra mim. Eu passei por muitas coisas emocionais que acarretaram em necessidades físicas mesmo, que eu precisei tomar posicionamentos físicos e concretos pra conseguir passar, né, de fase, pra conseguir seguir adiante. Fui pra terapia, comecei a cuidar de mim de maneiras novas, e a partir disso eu aprendi muita coisa. Eu tava pensando aí em quanto a dor nos ensina, e eu reuni 10 aprendizados desse ano, e eu quero te contar mais pra você saber. Se você quiser saber mais também sobre como é que foi esse processo do ano passado, eu tenho alguns vídeos aqui no canal que eu conto mais detalhes e você pode assistir, e, enfim, às vezes alguma coisa nesse tempo em que eu aprendi pode te abençoar também, então você pode assistir aí no canal, ver os últimos vídeos, que você vai encontrar aí um pouco de tanto que eu aprendi nesses últimos tempos. Mas vamos lá. Primeira coisa, o primeiro grande ensinamento de 2022 é que a dor ensina. E como eu já falei aqui, comecei esse vídeo, né, falando sobre isso, eu aprendi na dor. E eu acho que poucos são os momentos de extrema felicidade que a gente vai tirar grandes lições. Eu acho que a felicidade ela é feita para ser desfrutada, enquanto a crise, o momento de dor, é feito para que a gente aprenda a passar por aquilo e principalmente a crescer a partir daquele momento difícil. Eu aprendi muito nesse ano, eu consigo reunir inúmeras coisas que foram grandes ensinamentos valiosos que eu tirei pra minha vida durante o período de 2022, e que eu não teria tido esses ensinamentos se eu não tivesse passado pela dor. Tô aqui dizendo que ainda bem que eu passei pela dor? Não. Mas tô aqui dizendo que Deus é bom e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e seguem a vida segundo os seus princípios. E eu vi isso claramente durante o ano de 2022, como tudo coopera para o bem, até o ruim. Eu conversei esses dias com uma mulher que estava me contando sobre um período muito traumático em que ela viveu na infância, e ela me disse que a
dor dela era uma prova de Deus, uma prova do amor de Deus na vida dela. E eu discordei, eu falei, não, a sua dor, esse momento tão difícil que você passou, não foi uma prova de Deus, não foi uma prova do amor de Deus na sua vida, mas você ter passado por isso, você ter superado, é a prova do amor de Deus na sua vida. Ele tá com você no meio da tribulação. Não foi uma prova de amor a Cedraque, Mesaque e... Meu Deus, eu nunca consigo falar o nome deles. Cedraque, Mesaque e Abdinego entrarem na fornalha, não foi uma prova do amor de Deus. Foi uma prova do amor deles por Deus, nesse caso, né? Porque foi um caso deles se recusarem a se dobrar à idolatria. Mas eles terem saído com vida da fornalha foi a grande prova de amor que Deus deu por eles ali naquele momento. Então eu vejo muito a gente poder olhar pra trás e poder contar as coisas difíceis que a gente passou, é uma prova do amor de Deus, é uma prova da sua grande misericórdia, de como a gente, em nossa infinita incapacidade, a gente se vê dependentes desse Deus que cuida de nós e que tá com a gente dentro da fornalha e nos tira ilesos de dentro de lá. Então eu vejo muito isso, como a dor nos traz ensinamento. E eu quero te dar aí esse gatilho hoje pra você pensar no momento de dor que você tá vivendo, que você viveu, o que você aprendeu, o que você pode tirar de aprendizado pro resto da sua vida a partir dali. Porque se essa crise não tá te ensinando, talvez seja porque você não tá com os olhos certos. Então perceba, o que você pode tirar de aprendizado, de lição desse novo tempo. Às vezes você não consegue entender com seus olhos naturais, então olhe pra crise com os olhos sobrenaturais e pense, essa crise é para que eu ame mais a Deus, é para que eu louve mais a Deus, é para que eu tema mais a Deus. Leve isso pra Ele, eu tenho certeza que você vai aprender também a partir da dor. E a dor passa. Tudo passa, gente. A vida é uma grande montanha-russa e eu tenho certeza que você já ouviu isso, mas é verdade. Todo mundo no final das contas chega nessa mesma conclusão porque é verdade. A gente sempre vai estar em ciclos. Nunca, em nenhum momento, nós vamos estar pra sempre vivendo algo só. A gente nunca vai estar sempre feliz e a gente nunca vai estar sempre triste. Em algum momento a dor vai passar. Sabe o lado bom dessa crise que você tá passando? É que ela vai acabar um dia. Não sei como, mas ela vai acabar. De uma forma ou de outra, ela vai acabar. A dor passa. Sabe que vou dar um exemplo bobo. Término de namoro. A gente fica triste do término de namoro, mas passa. O tempo cura. Deus vem com as suas misericórdias nos renovando e passa, a gente supera, a gente vira a página. E essa é uma boa notícia, essa é uma notícia de alegria pra você hoje. A sua dor vai passar. E eu aprendi isso durante muitos momentos no ano passado em que eu tava passando por dúvidas e crises e dores e feridas. Eu não conseguia ver o momento em que eu iria passar daquilo. E hoje, olhando pra trás, eu consigo ver exatamente como eu fui curada, como eu passei por isso. Eu ainda tô em muitos processos, mas a dor passou. E eu sei que qualquer outra dor que vier, em algum momento ela vai passar também. Às vezes, algumas dores, muitas vezes, elas não terminam, elas continuam ali, mas elas não doem tanto quanto elas doeram no primeiro momento. A gente aprende a lidar, a gente supera e passa. Tudo na vida passa. A alegria vai passar, a dor vai passar, mas a gente tem que viver nesse estado de contemplação onde a paz excede todo o entendimento. E a partir da paz do Senhor, a gente passa pela alegria e pela prova, dando glória a Deus. Eu acho que eu já sabia essa, mas 2022 me ajudou a me lembrar de que não tem refúgio melhor do que Jesus. Eu fiz muita coisa, né, no ano passado pra me ajudar. Eu fui até pra terapia e eu vejo muito como a terapia foi bom pra mim. A gente vai falar mais disso ainda nesse vídeo. Mas uma coisa é muito clara pra mim. Nada é tão bom quanto Jesus. A gente pode correr para vários outros escapes emocionais. Às vezes a gente não quer lidar com a dor, a gente corre para uma série de televisão para esquecer, para passar, mas nada vai nos curar como Jesus pode nos curar. E 2022 foi um ano em que eu aprendi a ser cuidada por Jesus de um jeito novo. Contei isso pra vocês em alguns vídeos. Foi um ano em que eu conheci uma face nova de Deus, onde eu vi Deus sendo o Senhor sobre as minhas emoções. E eu me lembro muitas e muitas noites em que eu só chorava na presença de Deus. Eu não tinha nem palavras pra dizer. Às vezes eu falava as coisas ruins, feias e escuras que estavam no meu coração. Eu rasgava o meu coração diante de Deus, confessando todos os meus pecados e as dores que eu tava passando. E ali, no meio da minha dor, eu via o Senhor sendo soberano e cuidando de mim.
é muito estranho, assim, a gente não tem palavras pra dizer, mas existe verdade quando a gente lê na Bíblia que existe um refúgio na sombra dos braços, das asas do Altíssimo. Existe um refúgio pra gente nesse lugar. E eu conheci esse refúgio no ano passado de um jeito novo. E eu sei que nada nunca será capaz de curar a gente como Jesus. Outro aprendizado é o que terapia faz sentido. Eu acho que pra todo mundo isso já é um aprendizado, mas pra mim foi uma coisa importante. Eu precisei romper com uma barreira muito grande da minha mente, não de preconceito, mas de medo, eu acho até que de religiosidade também. Por muito tempo eu me senti muito fracassada por precisar de terapia. E foi uma cura muito grande na minha vida, eu precisar da terapia e eu ser curada pela terapia. Foi muito bom ver a presença de Deus nas sessões e principalmente ver que Deus não tava chateado comigo porque eu tava fazendo terapia. Eu tinha muito esse estigma, sabe? De pensar, ai cara, eu ir pra terapia parece que eu tô dizendo que Deus não é suficiente pra mim, quando muito pelo contrário. Eu tô dizendo que Deus é tão bom que Ele capacita profissionais pra cuidar de mim também. E eu rendo tudo a Ele, confiando que Ele vai ser Senhor sobre esse tempo também. Eu fiz um podcast inteiro sobre isso porque foi uma grande questão na minha vida, essa coisa da terapia. Eu realmente precisei mudar a minha mentalidade, porque eu tinha essa mentalidade, eu achava que eu não podia fazer terapia. E foi tão bom, gente, foi tão bom. Eu conversei com tantas amigas cristãs que fazem terapia e eu vi na minha vida o resultado disso. E eu quero te instigar a buscar a terapia. Se você pode financeiramente, se você acha que você precisa, busque terapia. Porque, caramba, foi muito bom pra mim. Eu lidei com sentimentos muito duros no ano passado e foi na terapia que eu consegui romper com essa barreira e ter meu coração curado, sabe, nesse lugar. E eu tenho certeza que foi o agir do Espírito Santo. Inclusive eu tenho até um testemunho de um dia em que eu orei antes de ir pra terapia e eu falei, ai Deus, usa a vida da minha psicóloga, eu quero muito saber que é o Senhor falando comigo. E ela me contou, assim, aleatoriamente no meio da sessão que ela também orava antes de começar. E eu nem sabia o quão cristã ela era. E eu fiquei muito feliz. E aquilo foi muito uma confirmação de Deus, de que Ele tava ali, sabe? E eu quero te dar esse encorajamento. Terapia faz sentido e você pode fazer, tá tudo bem. Cara, essa aqui é uma ótima lição. Tem lutas que a gente não precisa lutar. Eu acho que isso é autoexplicativo. E não é sempre que a gente vai descobrir sozinha quais lutas são essas, mas a verdade é, tem lutas que a gente não precisa lutar. Tem coisa que a gente não precisa passar, tem forças que a gente não precisa forçar, e tem períodos, lugares, situações que a gente não precisa estar. E eu aprendi que algumas lutas que eu tava lutando, eu não precisava lutar. E aí eu já faço um link com o próximo aprendizado, que é eu não preciso me defender. Isso eu já era por conta da internet, eu já sabia que eu não precisava me defender. Deus já tinha passado comigo por essa lição por conta da internet, né? Porque a gente sempre, eu tô aqui, eu sou uma pessoa pública, as pessoas veem o que eu falo e qualquer pessoa fala o que ela quiser a partir daquilo que ela escutou ou sair da minha boca. E por muito tempo eu ficava com muita vontade de me defender a todo comentário absurdo que eu via sobre mim. Até que Deus falou, minha filha, quem te defende sou eu, pode parar. E isso eu aprendi anos atrás. Só que, no ano passado, eu vivi duas injustiças no privado. Duas grandes injustiças na minha vida pessoal. E essas duas grandes injustiças rasgaram o meu coração. Foram, assim, as grandes coisas que aconteceram comigo no ano passado que me fizeram muito mal. Uma das injustiças foi muito séria, envolveu muita gente. E eu tava completamente ferida e com raiva, e eu queria desesperadoramente me defender. Eu queria falar com todo mundo, contando a verdade, falando do meu lado. Eu queria resolver aquela situação do meu jeito e me dava muito desespero pensar que eu não conseguia, que eu não podia, que era impossível eu me resolver com todo mundo e eu me defender pra todo mundo. E que eu não teria controle do que estava sendo falado sobre mim nesses ambientes. E Deus me ensinou de novo que eu não preciso me defender. Ele é o meu defensor. Eu não preciso correr atrás da justiça com as minhas mãos, porque Ele é o meu justo juiz. Ele é o meu advogado. E eu tinha certeza de que a verdade não estava sendo dita e que eu estava realmente sendo injustiçada. E eu queria muito resolver isso com as minhas próprias mãos.
E Deus me disse, você não precisa, quem te defende sou eu. E eu aprendi a descansar nessa certeza de que Deus me defende. E eu aprendi que eu não preciso me justificar pra ninguém quando eu tô fazendo o certo. Se as pessoas não viram, se fofoca aconteceu, se alguma mentira aconteceu e as pessoas não estão descobrindo a verdade, e a verdade tá explícita de alguma forma, eu não preciso me defender. O meu Senhor vai me defender e eu sei que eu tô limpa diante dele. Então eu descanso, porque eu não preciso ficar limpa diante dos homens, entende? Isso foi muito difícil também pra eu aprender, porque o meu senso de justiça ficou assim bagunçadíssimo. Eu queria muito fazer justiça com as minhas próprias mãos. E foi um grande desafio aprender isso, mas eu aprendi. E eu acho que é uma lição muito valiosa e a gente sempre vai passar por injustiça. Muitas vezes a gente vai ser aquele que tá cometendo a injustiça, mas algumas vezes, como nesse meu caso em particular, eu fui a injustiçada. E a gente vai descobrir que o que importa é a justiça de Deus e que Ele não deixa passar nada. Ele viu, Ele sabe a verdade e Ele é o meu defensor. Mais um grande aprendizado, e esse é um que ficou ecoando pra sempre na minha cabeça, até hoje ecoa muito, e também tem muito a ver com esses dois últimos, é que morto não sente dor, morto não sente, e eu morri. Cara, que aprendizado foi esse? No meio do sentimento de raiva, no meio do sentimento de injustiça, no meio do sentimento de querer resolver as coisas e de me sentir ofendida, sabe? Eu aprendi que morto não sente dor, e eu morri. Eu morri pra mim, eu não vivo pra mim mais, eu vivo pra Jesus. Quem vive agora é Cristo e não eu mais. As minhas vontades carnais, os meus sentimentos da carne não têm importância. E se eu tô morta pra mim, não importa o que estão falando de mim. Se eu tô morta pra mim, não importa as injustiças em que eu tô, porque é sobre Jesus. Eu tô testemunhando Cristo, eu tô falando a verdade sobre Ele, eu tô pregando a palavra, eu tô estudando, mergulhando no Senhor. Sim, então não importa o que está acontecendo comigo. Deus vai aprovar meu caráter, eu quero que Ele trate o meu caráter, eu quero que o Espírito Santo me mostre o que eu tô fazendo de errado e eu quero estar limpa diante dEle. Mas eu não preciso estar limpa diante dos homens, então eu não sinto dor pelo que falaram de mim. Eu não me ofendo, eu não sofro e eu engulo o meu ego, porque não importa o que nem os outros pensam de mim, nem o que eu penso de mim. Só o que Deus pensa de mim importa. E eu preciso focar nele. Eu não posso desviar a minha atenção. Os meus olhos têm que estar fixos nele. E por isso eu não me importo com o que estão falando de mim. E morto não sente dor. Eu morri pra mim. E então não importa o que estão falando. Eu estou morta e morto não sente dor. Investir nas pessoas vale a pena. Ano passado foi um ano em que eu repensei muito dos meus relacionamentos, tanto de amizade, quanto da igreja, quanto de tudo. Passei um ano assim refletindo sobre muita coisa e de tudo que eu vivi no ano passado eu vejo que o que mais valeu a pena foram os relacionamentos em que eu investi. O discipulado que eu dei, as meninas que eu cuidei, as minhas amigas que eu nutri, meu relacionamento com a minha família. Investir em pessoas vale a pena, assim, acreditar nas pessoas vale a pena, porque Jesus acredita. E aí eu lembro daquela música que é o Amar Como Você Me Ama, do José Júnior, amo inclusive essa música. E ela sempre fala comigo nesse sentido, de que, Jesus me amou tanto, Jesus me viu no meu pior e me amou mesmo assim. E quem sou eu pra não amar as pessoas, sabe? E eu tenho aprendido cada vez mais isso, é uma lição que eu trago do ano passado, mas que eu quero aprofundar esse ano e investir em relacionamento. Pessoas valem a pena, pessoas é o que tem o coração de Deus, sabe? O coração de Deus não tá em fama, não tá em dinheiro, não tá em trabalho, não tá em... O coração de Deus tá nas pessoas. Ele ama pessoas e eu preciso amar elas também. E investir em pessoas sempre vai valer a pena. Meu nono aprendizado do ano de 2022 é que a gente pode, sim, fazer do limão uma limonada. Não é mentira e também não é frase de efeito de filme, é verdade. A gente pode pegar uma dor e a gente pode transformar isso numa coisa boa. Um exemplo, meu livro. Eu peguei um tempo muito difícil da minha vida, contei o testemunho que Deus fez, que é uma alegria, e fiz disso uma limonada. Tantas pessoas que a gente conhece, tanto, sei lá, a Adele, que fez um divórcio, uma limonada, ela virou, o álbum dela ganhou de álbum do ano no Grammy. Enfim, a gente tem muitos exemplos e é verdade. E hoje eu tenho olhado mais para as coisas difíceis
pensando em o que eu posso tirar delas, como a lição que eu falei que a Dor ensina, mas também o que eu posso fazer a partir disso. Com essa lição que eu tô aprendendo, o que eu posso fazer disso? Eu vou ensinar uma pessoa, eu vou escrever um projeto novo, eu vou trabalhar diferente, eu vou me vestir diferente. O que eu posso fazer com algo difícil? A gente pode fazer do limão uma limonada bem gostosa e açucarada. E eu nem gosto de limonada, mas é verdade. A gente pode sempre fazer algo novo de algo ruim, principalmente quando a gente conhece ao Senhor e anda com o Espírito Santo. Ele nos inspira, nos enche de criatividade para fazer as coisas e a gente percebe que existe esperança naquilo que parecia que não tinha. E o que é difícil pode virar algo bom. Faça do seu limão uma boa limonada. E eu acho que logo no futuro eu terei coisas pra contar pra vocês do que eu fiz com a minha limonada. Quer dizer, o que eu fiz com o meu limão, né? Como eu fiz a minha limonada. E por último, 10ª lição. Seguir em frente é preciso. Eu demorei, tá? Demorei mesmo. Eu sei que parece que não, porque eu já tô falando disso há um tempo, mas eu demorei pra seguir em frente. E eu segui em frente. Seguir em frente é preciso. Eu não quero ser a pessoa que é lembrada como uma menina ferida com o que as pessoas falaram, o que as pessoas fizeram. Eu quero ser curada. E pra gente ser curada, a gente precisa seguir em frente. A gente tem que virar a página, a gente não pode mais ficar patinando naquela história. Eu patinei muito em uma história específica da minha vida que aconteceu no ano passado. Não é o que vocês estão pensando, é uma coisa que vocês não sabem, que eu nunca contei e nunca vou contar, mas eu patinei muito. Eu remoí, eu sofri, eu falei que eu nunca mais pisaria naquele lugar, eu chorei, eu sofri mais, eu falei com pessoas, eu patinei por muito tempo numa dor que tava me consumindo, numa ferida sobre algo, de uma injustiça que aconteceu comigo. E eu sabia que tinha alguma coisa faltando. Eu tava curada, Deus tinha falado comigo, tinha perdoado as pessoas, tudo certo, mas faltava alguma coisa. E eu descobri que era virar a página, seguir em frente, seguir caminhando. E esquecer daquilo que passou, não responder mais pelas feridas, sabe? Pensar, se alguém me chamar pra ir nesse lugar, eu não ficar pensando, não, lá eu não volto, não, lá eu não falo, não, aquelas pessoas lá não. Não! É realmente seguir em frente. Página virada, novo capítulo, espaço, parágrafo, começar uma nova história. É preciso seguir em frente. E a gente nunca vai mudar de fase enquanto a gente ficar repetindo aquilo que a gente tá passando agora. Eu nunca sei se isso é bíblico, porque eu nunca vi isso na Bíblia, mas eu já vi muita gente pregando, falando que Deus só vai te dar, você só vai passar de fase na sua vida, né, quando você aprendeu o que Deus quer que você aprenda nesse tempo. Eu não sei se isso é exatamente bíblico, eu não tenho uma referência pra dar pra vocês agora na minha cabeça, mas na minha vida eu vejo que faz sentido. Eu acho que eu só vou ver algumas coisas destravadas agora, a partir desse momento em que eu segui em frente. Pode ser que eu estava travada em outras coisas antes, porque eu não conseguia parar de remoer aquela situação. E o perdão, ele é uma decisão, mas ele também tá em seguir em frente, em poder pensar, meu, vou jantar com essas pessoas, vou dar risada com elas, vou abraçar, vou amar, vou olhar no olho e eu vou seguir em frente. Eu vou lembrar do que é bom e eu não vou ficar remoendo o que foi ruim. E por isso eu entendo hoje a importância de seguir em frente e eu acho que essa é uma das grandes lições do ano passado. Ano passado foi duro, foi ruim, mas passou. Eu aprendi com a dor, estou fazendo dela uma limonada e eu sigo em frente. E eu não quero ser a mulher que fica parada no passado. Eu quero ser uma mulher curada e eu quero que você seja também. Então vamos nos posicionar para sermos mulheres curadas pelo Evangelho de Jesus, que perdoa, que ama, que anda mais uma milha, que dá a túnica, que sempre tá ali amando ao Senhor em primeiro lugar e que não fica parada no passado, mas olha pra frente com alegria e esperança, como a mulher de Provérbios 31. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Aí são meus grandes aprendizados do ano passado e eu tenho algumas coisas ainda pra falar sobre. Eu acho que a gente pode aprender cada vez mais com os nossos erros e eu sempre faço isso, né? Eu faço do meu limão uma limonada pra vocês. Eu passei, eu sofri, mas eu aprendi e eu quero que você aprenda também. Então por isso eu passo meus conhecimentos pra frente. Então deixa o seu like se você gostou, compartilha esse vídeo se você acha que alguém perto de você precisa dele também, manda nos stories, compartilha no WhatsApp, sei lá, manda pra frente pra me ajudar a alcançar mais pessoas também. E me segue no Instagram, não se esquece de deixar o seu like e eu te vejo aqui no próximo vídeo. Beijo enorme, tchauzinho!